Boa tarde. Perdão por ter interrompido as falas de segurança, as normas de segurança. Acho que a gente está aqui morrendo de vontade, né, de começar essa tarde com presenças tão especiais nessa exposição mais especial ainda, que tem um papel tão importante de mostrar a vida e a obra da Zuzu Ângelo. Eu sei, tenho certeza, né, talvez bem mais do que os 2 últimos sábados, que as duas dispensam apresentações, né? Hildegard Angel e Elke Maravilha são mulheres certamente conhecidas de todos vocês. Mas eu vou me dar o direito de falar uns minutinhos apenas, né, para trazer à tona aqui alguns pontos que eu acho que valem a pena a gente apontar aqui antes das duas começarem a falar, né? A Hilde trouxe um material para a gente ver, especialmente enfocando a história da Elke, inclusive junto à Zuzu, né? E então eu preciso dizer um pouquinho sobre elas e logo a gente vai ouvi-las. A Elke é múltipla, né? Dá para te descrever, eu acho que dá para fazer uma lista aqui. Vira-lata, minha filha. Vira-lata é múltiplo, sim. Ela é atriz, né? Atriz de teatro, cinema, televisão, é intérprete musical, apresentadora, modelo, professora, né? E eu acho que isso vale dizer que a Elke é tradutora e intérprete, né? A Elke fala 8 línguas. Eu acho genial isso, então eu não poderia deixar de te apresentar aqui. Desde os anos 60 é um símbolo, né, em vários sentidos na cultura brasileira, especialmente de transgressão. É uma visionária, e eu fiquei sabendo agora que ela trabalha, pesquisa, estuda e vive a cultura holística, né? Então, eu não sou especializada, assim, mas sabe? parece que vive. Dizem que ouvi sim. Dizer que ouvi dizer que é. Né? E ela foi modelo e manequim de diversos profissionais, né? Em especial da Zuzu. A gente tem uma imagem lá, inclusive, dessa época. A Hildegard Angel é filha da Zuzu e uma das curadoras dessa exposição, que eu espero que todo mundo já tenha visto, senão só tem mais uma semana, né? Tem que ver, tem que ficar aí umas 2, 3 horinhas no mínimo e chamar todo mundo para vir também. A Hildegard é jornalista social e de moda, trabalhou no Globo, em outros jornais e revistas, na televisão também. E também já atuou em dança, teatro, cinema, né? E segue atuando na cultura de maneiras diversas e muito, muito admiráveis, né? Ela fundou e preside a Academia Brasileira de Moda, que visa preservar a memória da moda brasileira, e o Instituto Zuzu Ângelo. E ela fundou, em 1995, o primeiro curso superior de moda do Estado do Rio, numa parceria do ISA, né? O Instituto Zuzu Ângelo, com a Universidade Veiga de Almeida. Eu acho que ambas, né, de fato, vão trazer muito da história para a gente agora, mas então eu vou passar a palavra para elas assim que eu puder ler um trechinho sobre cada uma. Esse trecho, né, vem desse livro, que é um livro organizado pela Virginia Vale, com os escritos da Zuzu que não foram publicados, né, que muitos deles estão sendo lidos na exposição, nas performances. E esse livro é muito interessante, fica a indicação. Chama Eu, Zuzu Ângelo, procuro meu filho. E, numa passagem, a Zuzu descreve a Elke. E eu achei isso lindo, e hoje pedi autorização para a Elke para ler um pedacinho, embora certamente elas vão falar dessa passagem para vocês. Mas a Zuzu diz: essa Elke Maravilha é mesmo maravilhosa. O Brasil precisava de muitas Elkes. E aí, isso é porque ela narra um episódio, né,
que a própria Elke e a Hilde vão contar para vocês, e eu não vou tirar a surpresa. Mas fato é que a Elke, por conta desse episódio, foi presa. E aí a Zuzu continua. Para conseguir sair da prisão, Elke teve um acesso de loucura. Abriu a maleta, começou a se despir e a se maquiar com grande exagero. Eles tiveram medo de ficar com essa doida nas dependências policiais e imediatamente a libertaram. Ainda bem que demos boas risadas, porque senão era mais uma vítima para a gente chorar. Então, eu achei genial essa passagem, achei, né, que traz de novo um marco da Zuzu. Tem umas coisas interessantes na história. Tem umas coisas interessantes. Tem, coitadinho deles, viu? Eles ficaram doidinhos. Querem seguir? Depois eu falo de você. Vamos seguindo? Vamos aproveitar, deixa, então. Microfone, amadinha. Isso. Essa é muita coisa. Mas aqui vocês estão vendo a Elke. Essa roupa já era a roupa da coleção de protesto político da mamãe. Vocês assistiram à exposição. E a Elke era a queridinha, a amadinha da mamãe. A mamãe tinha algumas modelos que eram as suas amadinhas. A Elke era uma delas, a Iuruá era outra, a Judy Miller, eram as queridinhas. E a mamãe, de certa forma, as transformava em suas militantes, porque ela rezava a cartilha, né, Elke? Com certeza. Rezava a cartilha. Então, a Elke aqui está com o anjinho, está com um dos modelos de protesto político, com os bordados. Aqui está o sol atrás da nuvem negra, está o anjinho, que seria o Stuart. Tem umas representações de bordado político nessa roupa. Por isso que eu estou aqui usando essa luzinha vermelha para vocês identificarem. Eu vou passar para vocês verem a Iuruá. E a Elke cumpriu direitinho a sua... Aqui a Elke com a Iuruá, diante do ateliê da Rua Nascimento Silva, 510. Sabe, Elke? Exatamente. Lembra? Muito bem, muito bem. Nessa parte, o Alzo não bateu ainda. Ainda não bateu. Nesse, não. Ainda não tinha enlouquecido, né? A Elke com a Iuruá. E a Elke aqui já entrando na sua trip. Aqui, ela na loja, a mamãe já tinha se mudado para a loja do Leblon, e a Elke já estava assumindo a sua liberação geral, né, Elkezinha? Soltando a franga. Soltando a sua franga. E abrindo a granja. Nessa época, nesses desfiles na loja, a Elke desfilava tirando almofadas no público, não era, Elke? Exatamente. As almofadas estampadas pela mamãe. Nós éramos atrizes, a Elke e eu. Ela aqui começou já a ser mais performática. Nós éramos atrizes. E fomos convidadas para fazer um filme dirigido pelo Miguel Borges, que era um grande diretor, uma espécie de um Fellini caboclo. Não era um Fellini caboclo? Com certeza. Um expressionista brasileiro. A Elke aqui, antes dessa fase... 8 anos. 8 anos de idade. Primeira comunhão, 8 anos. E o filme se chamava O Barão Otelo no Barato dos Bilhões. E o Grande Otelo teve uma grande influência na escalação desse elenco, eu acho, porque eu só fui convidada para fazer o filme porque eu era uma grande amiga do Grande Otelo. E a Elke também, já era a Elke, mas também o Otelo tinha uma paixão recôndita pela Elke. Ele queria casar comigo. Ia ser muito engraçado nós dois casados, né? Mas ele tinha um fraco pelas louras. Tinha, ele gostava de gente grande e loura. Então, aí está. O filme era o Barão Otelo no Barato dos Bilhões, em que o Grande Otelo ganha a loteria esportiva. Não tinha uma coisa assim? A história eu não me lembro muito bem. Eu só me lembro... Eu posso contar essa história, Conta. passagem?
Um dia o Miguel Borges falou assim, que você atrapalhou uma cena nossa. Falei, o que eu fiz na cena? Falou, vem ver a cena. Tem uma cena que o Otelo ficava pelado, né? E ele era muito pequenininho, mas o tambor era muito grande. Era enorme. E na hora que ele ficou pelado, eu fiquei de olho lá. No bilau do homem. Eu tiveram de cortar a cena. Eu estraguei a cena. Não, eu fiquei assim... como é que chama? Hipnotizada. Foi. Que você é muito engraçado. Ele falou, atrapalhou a cena. Aí nós fomos buscar os fotograma, que chama, as fotos do filme. E aqui está um carro, né? Um Chevrolet Buick, sei lá o que é isso. Rabo de peixe. E como eu não consegui uma foto minha no filme, eu consegui uma foto da mesma época, em cima do mesmo carro. Olha que coisa engraçada. Posando uma moda para minha mãe, no mesmo local, diante do Castelinho, que era um restaurante da época. Olha que engraçado. Olha que legal a foto, eu não conhecia essa foto. A Elke com o Carvana. O Carvana. No filme. E aqui os cartazes do filme, com a Elke, Tânia Caldas. Tânia Caldas. Lembra? Lembro muito bem. A Elke com a Tânia Caldas, algumas cenas do filme. Wilson Grey, gente. E nesse filme era o Wilson Grey, eu fazia par com o Wilson Grey. Por que eu estou contando isso? Porque nós fomos convidados, Elke, eu e o Grande Otelo, para irmos ao Silvio Santos fazer a divulgação do filme na véspera da semana de lançamento. Quando nós estávamos, e isso em pleno ano de 1971. 71. Tempo de Médici. Tempo do Médici. Do Médici. Mamãe já tinha tido a notícia do assassinato do Stuart. E eles imediatamente espalharam em todos os lugares possíveis um cartaz de procura-se, encabeçado pela foto do Stuart. Então, nós sabíamos que o Stuart era um morto e eles procuravam um morto naquela farsa. E uma farsa muito cruel para todos nós. Crudelíssima. E nós, no aeroporto Santos Dumont, e aquela pilastra redonda, aquela coluna e aquele cartaz. Havia vários cartazes. Em todas as pilastras havia um cartaz com o rosto do Aquilo Stuart. começou a me irritar. E nós passando... olha, desculpa. Pode falar, fala. Não. Dá o seu depoimento. Não, sabe o que acontece? Conta. Você sabe, o coração da gente muda, né? O coração é mineiro, brasileiro, é paulista, é carioca, enfim. Mas eu tenho um russo dentro de mim. Ele mora aqui, sabe? Porque o DNA não dá para a gente arrancar. Ele mora aqui, mas de vez em quando ele começa a subir. Aí ele vem para cá. Aí, meu amor, aí fudeu tudo. Continua, querida, desculpa. E nós íamos passando cada pilastra, um cartaz com o rosto do Stuart e outros desaparecidos ou já mortos. Cada pilastra um rosto, cada pilastra um rosto. Meu coração apertava. E a Elke, com esse sangue russo dela. De repente, eu vejo a Elke rasgar o retrato do Stuart num cartaz. Meu coração parou. E vieram 2 militares fardados. Na hora, menina, eles estavam... Não sei de onde é que eles vieram. Menina, impressionante. Impressionante. Eu não tinha, de repente, apareceram aqueles dois... É rápido, o negócio deles era rápido. Foi rápido. Eles eram. Eu congelei. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eles falaram assim, minha senhora, foi a senhora que rasgou isso aqui? Fui eu, sim. E por que a senhora fez isso? Eu falei, meu Deus, o que a Elke vai responder? E a Elke respondeu o seguinte, porque a senhora conhece este homem? Ela falou, conheço.
E o que a senhora é dele? Ele é meu irmão. Eu falei, meu Deus do céu. Primeiro, eu falei, ele é meu irmão. Segundo, eu pensei, a Elke está fazendo o gesto que eu deveria estar fazendo. Não. Mas se eu fizer este gesto, eu vou morrer. Vai morrer. E ela falou que ele é irmão dela. E eu fiquei como se tivesse aberto um buraco debaixo de mim. Primeiro, por um medo. Claro, tinha que ter medo Horrível. mesmo. A Glásia, eu falava... E segundo, porque eu me senti tão pequenininha. Não tinha razão para isso. E eles prenderam a Elke. Não foi a Elke? Foi, não, mas tudo bem. Eu já contei o final Tudo bem. feliz. Eu já Tudo contei que bem. o final foi feliz. Não, tudo bem, porque eles... Porque, na realidade, eu falava, inclusive, para Zuzu, falei assim, Zuzu, pelo amor de Deus, maneira um pouco, que eles vão te matar. Ela falou assim, já me mataram. Mataram o Stuart. Eu já estou morta. Falei, bom, se é assim, então tá certo. bem. Então tá certo. Porque era uma máter dolorosa, né? Era uma Antígona. Antígona queria enterrar o seu irmão. E Zuzu queria enterrar seu filho. Mas aí o que aconteceu? A Elke foi presa. A Elke foi presa. Eu falei, meu Deus, vamos embora, Otelo, não vamos fazer o programa do Silvio Santos. E o Silvio Santos esperando a gente em São Paulo. A gente achava que estava esperando. O Grande Otelo era o maior nome da cena brasileira. Sem dúvida. Eu falei... Bora, ator brasileiro. Otelo, vamos embora, não pode, podemos ir. A Elke foi presa. Ele falou, não, Hilde, temos que ir. Porque o Silvio Santos é o homem mais importante. Só ele pode soltar a Elke Maravilha. Ai, meu Deus. O Grande Otelo, onde você estiver, pô, você ficou... Você é equivocadinho. Equivocadinho. Olha, e vamos para São Paulo, porque lá nós vamos falar com o Silvio Santos e ele vai soltar a Elke Maravilha. E eu falei, meu Deus, embarcar para São Paulo, e chamando voo, e lá nós embarcamos. Nessa altura, o Grande Otelo já nem queria nem ficar mais perto de mim, né, Elke? Porque as pessoas... Vocês não sabem o que é uma ditadura, mas uma ditadura é uma coisa horrorosa. Na época do Médici era horrível, mas era uma coisa... Foi o pior deles todos. Foi. Todos eram uma merda. Mas o Médici, meu amor... Era uma coisa assim, você não podia olhar para o lado, era congelante, era paralisante. E o Otelo já sentou atrás de mim. E aí ficou aquela coisa. Quando nós pousamos aqui em São Paulo, tinha um brucutu da FAB cinza, aqueles que estão camuflados de cinza e preto, assim, todos manchados. E aí a gente olhou aqui, já achamos que era para nos prender. E o Otelo, então, passou um bilhete que, naquela época, chamava torpedo, mas era bilhete escrito, né? Passou um torpedo, assim, discretamente, para ninguém ver que ele estava me passando um torpedo. Escrito, um papelzinho assim. Procure José Gomes Talarico. Tadinho do Otelo. José Gomes Talarico era um vereador do Rio de Janeiro. Olha, se o José Gomes Talarico ia fazer alguma coisa. Procure o José Gomes Talarico. Ele achou que era para prender só a mim, não ia prender ele, não. E eu aí peguei aquele papelzinho, falei, bom, eu vou ser presa e ainda vou procurar o José Gomes Talarico. Meu Deus do céu, que maluquice. Não é? Puxa vida. Chegamos, não era para me prender, nem fomos para o Silvio Santos. Chegamos no Silvio Santos, o Otelo correu para contar o que tinha se passado. Nessa altura, não vimos o Silvio Santos. Eu fui para o telefone público, ninguém queria nos dar telefone, não podíamos usar telefone de ninguém, ninguém abriu a sala de ninguém, ninguém queria nos dar facilidade nenhuma para nada. E eu consegui
uma fichinha naquela época, a coisa mais difícil, fichinha para falar em telefone. Telefone dava linha, né, telefone público. Aí conseguimos falar, não ter conseguido dar 2 telefonemas. Um para minha mãe, contando que a Elke tinha sido presa, que tínhamos que fazer alguma coisa. Um para uma amiga comum, Tetê Narraz, que depois passou a ser jornalista, na época ainda não era, porque nós tínhamos um amigo chamado delegado Noronha, que era casado com a Lady Hilda. Hilda, maravilhosa. Que era parceira do Otelo no show. Exatamente. Lembra? Exatamente. E esse delegado Noronha entrou no circuito, foi no DOPS, assinou se responsabilizando pela Elke. E aí? Agora você vai contar tudo, Elke. Você deu um show, abriu um salão de beleza no DOPS. Fiz baile. Ensinou as presas. Fiz baile, fiz. Ensinou as presas a andarem feito manequim. Tudo. Conta tudo. É. Bom, aí, como ela já contou a passagem, né, lá do aeroporto. Aí, muito bem, eles botaram violação à Lei de Segurança Nacional. Fina, né? Chique. Não, é pomposo. Violação à Lei de Segurança Nacional. Tem que entrar no seu currículo também. É no cu de quem? Já levei. Mas tudo bem. Tudo bem. Meu pai ficou 6 anos no Gulag, né? Prisioneiro político na Sibéria. Quer dizer, bobagem. Aí eu chego, e eu estou sendo presa, chega um cara que às vezes eu encontro no aeroporto. Outro dia até, infelizmente, não o reconheci. Depois, quando eu estava em casa, eu conheci. Ele chegou para mim e falou assim, que eu estou com você. Eu nunca tinha visto ele. Eu falei, você está comigo? Eu deixei o meu documento lá na Vare, que eu vou com você para saber onde que eles vão te levar. Eu falei, tá legal, mas você não vai arriscar comigo? Ele falou, eu já fui preso, só deixei o documento da Vare para eles não saberem quem eu sou, senão vai sujar mais para você. E eu preciso saber onde que te mando, porque aqui somem as pessoas. Eu falei, some. Aí eu chego lá, aí o tal um delegado lá me recebe, e as pessoas me recebem. Aí vieram com me fotografaram, fiquei até bonitinha, né? Não tem ali foto minha? Sendo fichada, fui fina. Eu tinha documento brasileiro, inclusive, na época, eu era brasileira naturalizada. Olha lá eu fichada, ó. É fino? E eu era brasileira naturalizada na época. Bom, aí vem eles com uniforme. Uniforme horroroso. Falei, essa coisa sexuada, não vou usar, não. Eu estava com a roupa que eu mesma tinha rasgado, toda torta, assim, com uma meia verde. Eu estava... Bom, aí fui presa. Eram 4 subversivas e 2 reféns. Uma menina de 13 e uma de 15, que eles esperavam que o pai delas se entregasse, então elas estavam lá 6 meses. 6 meses, uma de 13 e uma de 15. E 4 chamadas subversivas, uma inclusive estava cadavérica, estava com o corpo e a alma assim destruídos. Eu falei, o que aconteceu, minha filha? Eu fiz tratamento 10 anos para engravidar. Aí eles bateram em mim, eu disse para eles não baterem na minha barriga, porque eu estava grávida, aí que bateram e abortou. Quer dizer, aí eu olhei aquela situação, a garotinha de 13 anos teve um ataque histérico. Aí eu fiquei segurando a garotinha. E tinha uma contrabandista lá, porque eram 100 prisioneiros comuns, e 4 subversivas, 2 reféns e eu, contrabando ali. Aí ela sabia tudo que ia acontecer lá dentro, tudo, porque ela tinha sido presa pro forma. Então, ela falava assim, Elke, agora você vai dar depoimento, agora você vai não sei o quê, agora você vai não sei o quê, você vai não sei o quê. Aí ela falou assim, olha,
daqui a 15 minutos você vai dar depoimento. Falei, depoimento, tá bom. Aí peguei minha bolsinha, aí foi que essa passagem. Eu joguei minha maquiagem toda ali. Ai, eu arrasei na maquiagem. Eu peguei um lápis verde e vinha daqui até aqui, verde. Eu peguei o batom, passei batom até aqui. Peguei outro batom, passei aqui. Eu desenhei meu cabelo, ficou maior, porque o cabelo era assim. Ah, meu amor, ficou maior do que esse. Fiquei uma beleza. E fui lá, e eu tinha um diabinho. Eu tinha um diabinho dentro da bolsa que fazia fuque-fuque. Aí eram 8 homens me fazendo perguntas. E eu no fuque-fuque. O que é isso? Falei, é um diabinho meu. Eu trouxe ele para passear. Porque aí eu falei assim, eu vou de dar de doida, eu vou dar de burra, eu vou dar de inteligente. Quando eles pensarem que eu sou uma coisa, eu já sou outra. Então eles não vão saber me engavetar. Não vão saber me engavetar. Então perguntava, teve uma hora até que eu levei uma porrada, mas eu mereci. Eu juro que eu mereci. Não, porque eu quando estou com medo, porque todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. Medo até é bom ter, né? É bom. Preserva, né? A nossa causa não, a nossa integridade física. Só que eu, diante do medo, eu fico agressiva. Eu sou igual ratazana, sabe? Então, teve uma hora, eu falei, mas as sujeiras vão aparecer em relação a mim. Falei, eu sei, na hora que vocês quiserem. Porque, afinal, você sabe como é que é, né? Quem está por baixo, que é o meu caso, eu vou me fuder mesmo. Eu falava cada palavrão desse tamanho. Aí eu falei, eu vou me fuder mesmo, vocês estão por cima, qualquer merda que eu tenha, vocês vão descobrir. E as que eu não tenho, vocês vão inventar. Ah, meu amor. Aí ele, pá! Ai, que violência, cruz credo. Não, e aí eles... Você tinha amor pelo Stuart, eu falei assim, muito amor, muito amor. Amava ele muito. Irmã ou namorada? Eu falei, não, nunca namorei, não. Eu me considero irmã dele, porque eu sou muito amiga de Zuzu Anjo, da Hildegard, etc. Então, eu me considero. Mas em que situações, o que vocês conversavam? E a gente falava muito, a gente dava risada, a gente cantava junto, aí eu cantava música. Facão Guarani, quebrou na ponta, quebrou no meio. Falei pra morena que o trem tá feio. Eu cantava. Aí, de repente, eles não estavam entendendo porra nenhuma. De repente, eu falava em Sócrates, em Platão. Aí quando eles pensam, eu cantando Facão Guarani daqui a pouco. Mas olha, legal mesmo, gente, vocês precisam aprender. Lê Sócrates, porque Sócrates é o maior filósofo que o mundo tem. Você tem cara de quem já leu Sócrates, não tem? Você já leu, né? Ele, não, mas está em tempo, porque Sócrates é o máximo. Inclusive, ele foi condenado à morte por cicuta. Eu não sei qual é a condenação que vocês vão me dar, mas ele foi cicuta. Sabe o que é cicuta? Cicuta é um veneno. Não sei que condenação que vocês vão me dar, mas eu estou assim, ansiosa por saber. Não, eu enlouqueci a cabeça deles. Aí, de repente, eu olhava assim, De repente, eu... Eles falavam qualquer merda e eu escrachava. Não, eles ficaram loucos, eles não sabiam onde me enquadrar. Aí depois eu fiz chá dançante com as presas comuns. Tinha uma assassina que adorava dançar comigo. Ela era retalhada aqui na cara. Não, olha, foi muito interessante, foi muito interessante.
Edificante. Edificante. Não, a gente aprende. A gente aprende. Agora, nesses lugares, você não pode ser linear. Se eles te... Aí perguntaram depois, né, o delegado Noronha, quando foi me tirar de lá, ele falou, Elke, você é tão feminina, vai me dar uma de macho na prisão? Eu falei assim, Noronha, não tinha outro jeito. Eu olhei aquilo, as meninas choravam, a outra com a cara acabando de abortar. Eu falei assim, não, eu não posso ser normal aqui não, porque senão eu vou junto, sabe? Eu sou sumida, né? Aí eu tenho, meu russo baixou e foi ótimo o russo. Eles não... E, bom, depois tem mais coisa, eles ficaram com meus documentos, né? Ficaram com meus documentos até hoje. Se vocês procurarem ver qual a cidadania da Elke, a Elke é uma pátrida. Aí eu estava lá, aí a Verinha lá do Silvinho, o ajudante Silvinho, falou, olha, tem um senhor te esperando lá fora. Eu falei, por que ele não entra? Ele falou, não, ele disse que assunto do teu interesse dos teus documentos. Aí eu fui, cheguei lá, eu cheio de bob, e tinha um senhor que tinha estado no DOPS, olhou para mim e falou assim, eu estou com seus documentos. Eu falei, ah, é? Ah, que bom que o senhor trouxe os documentos para mim. Ele pegou os documentos, assim, me mostrou. Eu falei, ah, que bom, muito obrigada do senhor ter trazido. Mas eu trouxe, mas tem um custo para você recuperar esses documentos. Eu falei, tem um custo? É dinheiro, ou é outra coisa? Sei lá, o que eles cobram, né? Sabe-se lá. Ele falou, a gente podia combinar. Aí, nessas horas eu sou cruel. Aí nessas horas eu sou alemã. Porque meu pai dizia que a diferença entre a maldade russa e a maldade alemã é que o russo é brutal e o alemão é cruel. Então, aí eu fui. Aí eu falei assim, olha, meu filho, é o seguinte, eu não vou pagar. E falando baixinho, porque tem horas que eu explodo, mas nessa hora eu não vou pagar por uma coisa que por direito a mim pertence. Então, sabe, enfia meu documento no teu cu. Tá bom? Falou, eu sou advogado, conheço aquela gente toda, eu vou te tirar disso, vamos arrumar na hora, seus documentos vão estar, vamos agora para lá. Eu falei, legal. Eu estava achando, crente, que estava tudo resolvido. Eu chego lá, menina, esse homem não fala que na hora que eu fui presa, que eu estava drogada, que eu era não sei o quê, que eu era comunista de não sei o quê, mas falou cada coisa. Cada coisa eu olhei assim, falei, moço, pelo amor de Deus, o senhor viu eu chegando? Será que o senhor não sabe quem está? Porque, olha, drogar eu já me droguei, mas naquele dia eu não estava drogada. Eu sempre assumi, né? Já me droguei de um monte de coisa, mas quando eu me drogo, eu falo que eu me droguei, uai. Por que eu tenho que esconder? Né? Não matei ninguém. Aí eu falei assim, mas o senhor sabe... Aí ele tirava as armas das pessoas que foram presas, julgava na minha cara. Ele te levou lá para te dedurar. Para eu ficar presa. E você ficou presa lá novamente? Fiquei presa. Mas aí, o meu ex-marido grego, que agora Deus o tenha, que eu fiquei viúva dele, primeiro marido, o grego, ele soube disso, e ele falou com o Silvinho, falou com um monte de gente, né? Falou também com o cônsul alemão. Ele falou assim, olha, Elke Grunup, a mãe dela, minha mãe era alemã. A mãe era alemã, quem sabe o senhor pode ajudar? Aí o cônsul falou, olha, só a mãe alemã não adianta nada.
Se o pai fosse alemão, o pai é russo. Não, eu não posso fazer nada, mas eu vou lá na prisão. O cônsul foi lá com o Alex, falou com o delegado e dizia para o Alex, olha, para pegar bem para ela, nós temos que ir à missa. Então, todo dia ele ia lá, ia à missa das 6 horas da tarde. O Alex tinha tradição ortodoxa e ele era luterano. Mas ele falou, isso é igreja católica, agora tem que ajoelhar. Dizia para o Alex, agora ajoelha, agora faz isso, agora faz isso. Olha, o sinal da cruz católico é diferente do ortodoxo. Então, o sinal da cruz católico é assim, 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 assim. O ortodoxo é assim, 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 assim. Ensinava, isso pega bem para ela. E ele ia todo dia, se apresentava cônsul alemão. Ele sabia que ele não podia fazer nada por mim. Mas aí, depois, eles cansaram da minha cara, né? Porque eu estava enchendo muito o saco. E aí, uma hora, E aí você foi liberada. A contrabandista virou para mim e falou, olha, Elke, sinto te dizer, mas hoje você vai apanhar. Falei, meu Deus, apanhar. Bom, eu tinha apanhado bastante do meu pai, mas não era tortura, né? E também não foi descarrego de neurose. Mas eu não sei o que deu. O que deu na cabeça deles. Falaram, vai-te embora, vai, estrupício. Falaram assim para mim, obrigada, tchau. Fui. Tchau. Porque eles ficavam loucos. Quando eles pensavam que era uma coisa, já era outra. Aí, então... Gente, que coisa... Parece um filme de Fellini, né? Não, não. Não é de Fellini, não. Luiz Buñuel. Né? Vocês viram o Buñuel alguma vez? Aliás, eu nasci no mesmo dia do Buñuel, é verdade. Aqui a sua carteira de identidade está escrito nacionalidade brasileira. Exatamente. Você diz que você não tem pátria? Pois é, agora eu fiquei apátrida. Voltei a ser o que eu vim, porque nós viemos ao Brasil, meu pai perdeu a cidadania porque foi traidor da pátria. Meu pai, em 1939, já ouviram falar na Guerra das Neves? Guerra das Neves foi o seguinte, em 1939, a última vontade da União Soviética, resumindo, era pegar a Finlândia cortina de ferro. Já tinha pego aqueles países todos que todo mundo já sabe. Polônia, Tchecoslováquia, enfim. E aí, em 1939, queriam pegar a Finlândia. Meu pai e outros russos resolveram, não tinham sangue finlandês nenhum, fugiram da União Soviética, foram lutar como guerrilheiros voluntários pela Finlândia. E a Finlândia ganhou essa guerra, que era chamada de Guerra das Neves. Claro que, em consequência, meu pai era traidor da pátria e ficou 6 anos na Sibéria. 6 anos no Gulag, né? Depois ele conseguiu fugir, depois fugimos para o Brasil. Viemos para o Brasil como apátridas. Minha mãe, alemã, casou com meu pai e perdeu a cidadania também apátrida. E eu com uma patridinha. Aí, meu amor, chego aqui, meu pai logo se naturaliza, minha mãe. Eu me naturalizei quando tinha idade para. Aí, de repente, eu sou apátrida de novo. Falei, gente, bom entendedor, pingo é letra, né? Eu acho que eu tenho que ser apátrida. Nenhuma pátria me pariu. Quer dizer que eles caçaram a sua nacionalidade brasileira? Caçaram. E você não recuperou? Não, teve a anistia. Uhum. Mas a anistia é confessar a culpa. Eu tenho culpa porque eu rasguei cartaz? Vai se fuder. Eu nunca matei ninguém. E, olha, se eu tivesse matado alguém, eu não ia pedir desculpa. Porque, por matar alguém, ninguém tem desculpa. Às vezes precisa matar, mas pedir desculpa, não. Né? Pedir desculpa, jamais. Então, eu também não pedi desculpa, então eu falei, bom, eu sou, então, apátrida, né? E depois, eu viajei 2 vezes com o passaporte apátrida, que é um passaporte amarelo desespero, que é da ONU. Mas agora ninguém me receberia, porque ninguém quer receber uma apátrida. Gente que teve problemas políticos, né? Ninguém quer.
E depois tem um outro detalhe. Um apátrida, se eu entro no país de alguém, eles não podem me expulsar porque eu não tenho pátria. E só pode te expulsar quando você tem para onde expulsar, né? A pátria não tem. Agora, eu consegui um passaporte alemão que é confortável. Não precisa de visto para lugar nenhum. Tá bom. Então, não se preocupe, porque não é um documento que vai me dizer o que eu sou, porque eu sou brasileira mesmo. Eu amo esse país. Talvez mais do que muita gente que tenha nascido aqui. Só fiquei muito grilada quando estavam querendo curar gay. Aí eu falei, não, acho que eu tenho que ir embora desse país. Mas 3 dias depois começaram movimentos. Falei, então vai acontecer alguma coisa, né? Hilde, você mudou a imagem? Eu mudei aqui porque para o Stuart, né? Aos que lutaram por um Brasil livre, direito à memória e à verdade. Falando em luta, né? Porque a Elke puxou esse assunto, o Stuart. Aqui o Brasil, eu acho que você que tem orgulho de ser brasileira. Com também certeza. Há motivos para isso, não é, Elke? Claro. Aqui você, retratada no filme, pela Luana Piovani, que ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, vivendo a Elke. É isso aí. Não é isso? Foi uma bela Elke. Você gostou do desempenho dela? Gostei muito. Muito boa. E você também. E ela é bonita pra cacete, né? Ela é linda. Maravilhosa. Ela é. E como a Patrícia Pilar ficou bem de Zuzu. Muito bem. Muito. E ganhou um prêmio internacional. Ganhou o prêmio François de melhor atriz. Que ótimo. Não é? No ela festival foi na França. Foi fantástica. E você fez a Elke no filme, né? Eu fiz. Não. A Elke foi a Luana. Não, e você que fez você. Eu fiz Liselotte. Eu fiz uma cantora de cabaré alemão. Porque o cabaré alemão... Mas você fez você hoje. Fez você hoje, né? É verdade. Só que eu chamava Liselotte. Eu fiz... verdade. Inclusive, um parêntese. O Rezende... Sérgio Rezende. O Sérgio, ele foi lá em casa. Ele falou, olha, eu quero fazer um filme sobre o Zuzu Ângelo. Falei, que bom, meu Deus do céu. Aí ele falou, e a primeira pessoa que eu vim perguntar, né, entrevistar, foi você. Falei, olha que honra, obrigada. E aí ele falou, porque eu quero muito fazer. Eu falei, tem que fazer, porque é uma referência fantástica para mostrar que, puxa vida, ela é sujeito homem. Porque sujeito homem não tem gênero, né? Aliás, eu odeio separar a gente em gênero. Saco, né? Tô de saco cheio. Com meus 69 anos, ainda tem que ouvir. Ai, homem e mulher é gay. Orra. Né? Orra. Saco, né? Então, ela era, sabe, uma pessoa que era uma referência. Porque, gente, aquela era sujeito homem. Ela não tinha medo, ela enfrentava situações heroicamente, que é um exemplo que nós brasileiros devíamos ter, sabe? Que a gente resvala muito, nosso país resvala demais, né? Mas está começando. Por que eu estava falando isso, né? Porque o Sérgio Rezende. Aí eu falei assim, agora eu conheço teus filmes, e eu sei que você não é dramático. E faça mesmo, faça uma tragédia. Porque Zuzu Ângelo não era dramática. E ela era trágica. E a tragédia não é chorona. A tragédia pranteia, ela não chora. Ele falou assim, não, pode deixar. Eu falei, então, e ele fez, né? Ele fez. Você conhece a frase do Chico Buarque definindo a mamãe? Qual delas? Que ele dizia que a mamãe era uma mulher ferida de dor e rindo. É verdade. É verdade.
é verdade. É isso A alegria como uma das maiores armas, né? É. Acho que a história dela também traz isso. Né? Não, e realmente... E nunca ouvi ela... Ai, que fizeram comigo. Ai, coitadinha de mim. Ah, Não, que é verdade. Não. Tem uma frase Ela sua, xingava. Hilde. Aqui nesse livro tem um texto da Hilde, que, aliás, os textos do catálogo, da exposição valem ser lidos, são belíssimos. E tem uma frase sua sobre a sua mãe, que traz um pouco essa ideia de mulher-homem que você está dizendo, né? E eu acho que traz também alguns dos episódios que você relata na sua entrevista e em outros momentos. Você diz: para alcançar seu objetivo, não tinha acanhamentos, pudores ou timidez. Batia em todas as portas, fazia comícios em fila de banco, de supermercado, onde encontrasse gente para escutá-la. Chorava em público, era corajosa, envolvente, charmosa, comovente, e, mesmo dentro daquela grande tristeza, continuava uma mulher alegre. É verdade. Acho que você podia contar um pouquinho para a gente também. Ela falou que... Posso perguntar? Eu esqueci qual era o signo dela. Gêmeos. Ah, ela era 2, claro. Claro, a gente que é um só não dá conta. Não, a mamãe, ela construiu o seu próprio mito. E ela tinha uma noção muito clara do que é a construção de um mito. Ela sempre teve uma noção de marketing muito forte. Ela teve a noção do marketing da sua moda, do seu trabalho. E ela teve, quando foi preciso, ela teve a noção da construção do mito do seu filho. E ela construiu o mito do seu filho através da sua moda. Mas ela não imaginou que ela estivesse construindo o seu próprio mito. Sabe, Elke? Então, quando ela fez o seu luto alegórico... Acho que nem pretendia. Nem né? pretendia. Não, nem pretendia. Não pretendia, mas quando ela fez o seu luto alegórico, quando ela fez o seu colar de anjo, quando ela fez o seu cinto de cruz, não era no sentido, Elke, personalista, era no sentido revolucionário. Sem dúvida. Era no sentido transformador, era no sentido de denúncia, era no sentido panfletário, era no sentido de militância. O mito como militância. Ela desejava, através da sua ação, do seu trabalho, o que ela tinha? Ela era uma mulher dessa altura, que tinha apenas talento e voz. E não era egocêntrica. E não era egocêntrica. É, porque eu pessoalmente sou egocêntrica, mas ela não era. O que ela tinha? Ela tinha a capacidade de fazer vestidos e a capacidade de seduzir pessoas. Então, ela tinha só esses 2 instrumentos. Então, ela levou isso, ela potencializou isso para denunciar a morte do seu filho, fazer cair um gabinete militar, como ela conseguiu, denunciar internacionalmente as atrocidades no Brasil, impedir que novos jovens fossem mortos pela aeronáutica, como ela conseguiu, e manter viva aquela esperança de transformar o seu país até as últimas consequências, bordando vestido e com a sua capacidade de sedução. Ela tinha a sua voz e ela fez isso, mas ela tinha uma noção de marketing impressionante. Não, esse eu estava observando hoje com o Rubens, que eu estou hospedada na casa dele. Um grande amigo meu, uma pessoa sábia. Ele falou, que só aquele anjo que ela fez, aquele anjo, se ela vivesse no meio de moda, não sei o quê, grande meio de moda, aquele anjo ia ser igual uma marca grande, como Louis Vuitton, como não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, só que ela fez esse anjo para outra finalidade. Não foi para marketing, ela não era, ela queria realmente
e era a verdadeira, porque eu sei, eu fui testemunha, né? Ela queria realmente enterrar o Stuart, né? Sim, que talvez eu tenha sido inapropriada na colocação e possa ser Não, mal interpretada. Não, acho que não. Não, não. Mas o que eu quis colocar era essa coisa intuitiva dela, que se ela fosse uma empresa de marketing, ela teria feito uma coisa, mas ela fez isso com intuição. E ela conseguiu, uma mulher simples como ela, ter uma ação transformadora tão poderosa que ninguém conseguiu fazer. Bordando vestido. Verdade. Não é? Então, eu acho isso genial, extraordinário. gênio. É uma pessoa, assim, que realmente a gente precisava mais. E essa mesma força, né, de transmitir uma questão política nesse momento, já havia anteriormente, trazendo a brasilidade, a força, né, da cultura brasileira nas peças dela. Não, e você falou tudo. Porque, desculpa, só te interromper, senão minha mente voa. Não, é o seguinte, porque naquela época todo mundo só copiava da França, você sabe disso. A moda era só cópia de França. Inclusive, tinha gente que achava cafoníssimo ela fazer Maria Bonita. Né? Ela fazia na moda. Até hoje, né, Elke? Até hoje. Até hoje tem E Maria Bonita é o máximo. Eu adoro Chitão. Adoro. Mas, desculpa te interromper. Não, era para, né, para tentar trazer isso um pouco, porque essa força aparece com os anjos nesse momento trágico, mas antes a Zuzu já tinha essa força, né, na construção das peças, na delicadeza e, ao mesmo tempo, na sofisticação com a qual ela trazia a questão do Brasil, não só na matéria-prima, mas nas técnicas, no modo de fazer e no modo de apresentar os looks. Né? Ela escolhe ali o casting que você mostrou, a Elke e aquela outra modelo. Iuruá. Né? Incrível colocar isso. Isso é extremamente o Brasil, né? Então é um olhar. E a manequim realmente que ela levava para os Estados Unidos viajar com ela era uma manequim negra também. E isso era uma coisa muito transgressora para ela. Muito. Pois é. Muito. Isso nunca eu acho que sequer passou pela cabeça dela que isso era transgressor. Imagina. Era natural dela. Natural, ué. Você também foi modelo dela, bastante, desde né? Os 15 anos. Como que porque era não tinha isso, discussão, era prazer. Como era isso? Era assim? Era assim? Era porque eu adorava trabalhar com ela. Eu tinha uma admiração extraordinária pela minha mãe, era um prazer. E o teu signo, que eu esqueci? Libra com ascendente Libra, eu sou tua em escrava, Gêmeos. é verdade. Deixa escravo astral de Libra, E o seu? Toda mesa com a Elke termina em horóscopo. Eu já fiz uma. Meu é que eu faço minhas pesquisas pessoais. Você? Capricórnio, ascendente Aquário. Capricórnio é uma junção boa. Mas, Joel, que foi muito difícil para a mamãe ser uma transformadora na moda. Porque, na época, ela foi muito atacada. Demais. As merdas que eu ouvia, gente. As pessoas não aceitavam. Que eu ouvia. Não aceitavam. Até hoje não aceitam. O fato da mamãe ter rompido com aquela mentalidade colonizante, reinante na moda brasileira, de ter que obedecer à centimetragem das bainhas, de ter que obedecer aos estilos, se a saia era balonê, se a saia era evasê, se a modelo era tubinho, se a cintura era alta, se a cintura era marcada, se o modelo era império. Era assim. E tinha que ser assim. Não, era ridículo, mas era assim. E a primeira coleção dela se chamou Moda e Liberdade. Nos Estados Unidos, Fashion and Freedom. E ela discorria sobre cada coleção filosoficamente. Ela conceituava moda e liberdade. E ela dizia,
liberdade de movimentos, liberdade de ter o próprio corpo, liberdade de ter o seu busto. Ela se insurgiu contra aquela obrigatoriedade. As mulheres, inclusive, enfaixavam o busto, porque, naquela época, era a antítese dos dias de hoje, que você tem que botar silicone. As mulheres não podiam ter seio. Então, elas enfaixavam o busto, elas andavam para trás. Havia uma escola chamada Socila, em que as mulheres aprendiam a andar vergadas para trás, porque era bonito. Lembra disso, Elke? Eu lembro, era assim, quer ver? Anda, Elke. Uma coisa assim. Então, era assim, eu fazia assim. Eles falaram assim, é assim. Sabe? A bunda não existia. Então, você tinha que ficar lá e você que era elegante. Assim. Assim. Sem quadris, sem bumbum e sem busto. Não, sem porra nenhuma. Aliás, eu era apedrejada na rua também. Seu microfone. Levei porrada na cara. É porque eu era diferente, né? Aí, gente diferente não podia. Então, gente, eu levei porrada. Não, agora o pior, porque levar porrada tudo bem. Quem não sabe beijar dá tapa, né? Mas eu levei cuspidas na cara. Olha, cuspida é ruim demais. Cuspida é muito ruim. Sabe? E então... mas ela era uma libertária. E é gozado com aquela alma mineira, né? Come quieto, né? Aquelas coisas assim. E ela participou dos movimentos feministas. Ele não sabe. Mamãe participou. E, quando eu tinha 18 anos, ela me mandou para Nova York para participar de uma convenção da NOW, National Organization for Women. E eu... que era uma organização feminista presidida pela Betty Friedan. Germaine Greer. E eu fui para lá assistir a reunião feminista em Nova York. Ela também militava na minha cabeça também. E nós fomos as primeiras mãe e filha que foram mulheres do ano, no mesmo ano. Jura? No Brasil, Olha. Quanta história, hein? Só acho legal lembrar também que, além desses pontos que você colocou das regras, né, e das regras do vestir que Zuzu questionava e tratava de criar coisas contra isso, ela também tem uma história de tirar uma certa elitização da questão da moda, né? Zuzu dizia também que queria a moda dela na rua, queria ver as pessoas de todas as classes sociais usando as coisas que ela fazia, né? E não por acaso também procurava usar tecidos baratos, aviamentos e matérias-primas que pareciam comuns a um primeiro olhar e, no entanto, a partir do olhar dela, ganhavam uma outra dimensão, né? Porque ela descobriu, na prática, como a pobreza podia ser criativa, né? Sem dúvida. Como a necessidade era transformadora e enriquecedora, né? Porque foi a partir das suas dificuldades pessoais que ela encontrou o caminho da revolução na moda. Que a sua primeira coleção, que foram as saias, ela foi com os tecidos mais baratos que ela encontrou nas lojas pernambucanas. Então, ela foi às lojas pernambucanas e procurou os tecidos mais baratos que havia. Ali, ela fez a sua primeira coleção de saias, que foi com tecidos de colchão de passarinho. Sabia disso? Não. Aquele de forrar colchão de passarinho. Eu sei qual E aí, nos anos 50, e aí foi um boom no Rio de Janeiro de saia, de tecido de passarinho. Olha. E ela vendeu algumas, mas uma viu, o Rio de Janeiro era desse tamaninho, e as pessoas virou moda
tecido de passarinho. Então, ela aprendeu que da pobreza, como dizia o Joãozinho 30, da necessidade você produz a criatividade. E disso ela fez uma marca, uma trajetória a vida inteira do seu trabalho. Realmente. Vamos ver se alguém quer falar com vocês aí. Acho que a gente está tendo aqui esse privilégio de ter duas pessoas que conviveram tanto com ela. Vocês devem estar curiosos para... Foi mais privilegiada, tem mais né? uma ali, que até tem da outra prequita ali. dela ela nasceu. Né? Vou começar lá. Começa ali, depois... Boa tarde, eu me chamo Leila, sou estrangeira também, sou uruguaia e vivi uma ditadura militar, tanto lá como aqui. Em primeiro lugar, eu queria felicitar ao Itaú Cultural pelos 26 anos, mas que estão sendo comemorados com esta extrema, belíssima exposição de Sussu Ângeli. E felicitar a sua filha por seguir esse caminho, a Elke, por sofrer também como eu, como estrangeira neste país, na época da ditadura, e somente dizer isso, felicitá-las e dizer que a luta não terminou, a luta continua. Continua. Uma democracia, tanto aqui como lá, está aqui, mas nós, principalmente nós, mulheres e homens, continuamos lutando, sempre nas nossas áreas, seja na arte da pintura ou da cultura em geral. Então, eu só queria dizer isso, parabéns, e obrigada por ter nos dado essa oportunidade. A gente que agradece. É verdade, eu que agradeço, nós que agradecemos, né? E também felicito o Itaú Cultural por nos dar esse espaço e por ser a primeira entidade importante cultural nesse Brasil a abraçar a moda dessa forma tão ampla. Legal. Boa tarde. Bom, já os agradecimentos, né? Reiterar o agradecimento a toda a equipe, em especial a Hildebrand, que está aqui, a Elke e a moderadora. Você mencionou muito, me permita chamar de você, não é? Você mencionou muito rapidamente que ela rompeu alguns padrões com a moda na época e ainda hoje. Eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre esse ainda hoje, para a gente que trabalha com moda, que está realmente... que a gente até hoje enfrenta essa coisa europeia na moda, não é esse padrão europeu. E eu queria só que você complementasse, que você falou assim, foi só um primeiro prato, né? Eu acho que nós ainda hoje copiamos, nós ainda sofremos essa síndrome de colonialismo. Só que hoje a gente copia dos Estados Unidos, não tanto da Europa. Nós demos uma bundinha para os Estados Unidos. Não tem mais liquidação, tem sale. Talvez nesse aspecto, não é, Elke? Mas eu acho que a cópia está mais colonizada. Eu acho que o mundo padece de uma coisa até pior do que a cópia, que é a despersonalização do criador. Nós hoje estamos colonizados pelas brands, pelas marcas. Né? Os grandes grupos, as grandes marcas, os grandes grupos financeiros compraram as marcas e o criador pouco importa. Ou melhor, o criador deve ser apagado do mapa, porque aos detentores das marcas não interessam mais os criadores. Não é? Sabe as palavras. Eles formam as equipes. E as equipes devem ser formadas por pessoas sem nome, porque os nomes não devem se sobrepor às marcas valiosas. Eles já fizeram seus investimentos. A eles não interessam criadores complicados, cheios de vontades, manias e exigências, de qualidade de produto, porque eles é quem tem que impor as suas exigências. As tendências devem obedecer às conveniências de seus custos e de seus lucros. É esta a nova luta dos criadores no mundo. A luta de ser colonizado, a luta da legitimidade foi ultrapassada. No momento, a luta maior
é a luta da identidade pessoal do Criador. O Criador foi massacrado. Eles acabaram com todos os criadores. O Yves Saint Laurent foi suicidado pela droga. Mas a droga que intoxicou e matou o Yves Saint Laurent não foi por vontade própria. Ele foi massacrado pelo mercado cruel que o levou a isso. O Alexander McQueen se matou morto pelo mercado. O John Galliano foi alvo de um complô e mataram, e mesmo ele estando vivo, a possibilidade dele trabalhar. Eles não querem os criadores vivos produzindo os brilhantes. Querem a mediocracia, né? Eles querem a mediocracia. Só interessa ao grande mercado. Eles compraram todas as brands. Não interessa mais aos grandes grupos financeiros o brilho dos criadores. É esta a grande luta dos criadores brilhantes. É essa a grande luta de vocês da moda. Posso complementar? A gente teve aqui, né, há 2 semanas, Ronaldo Fraga em conversa com a gente, Isabela Capeto semana passada, e vamos ter Gisele Dias na semana que vem. Gisele Dias, ela se autodenomina a modista, uma mineira também que borda, costura, uma costureira. Também e bordo. eu acho que nesse... Nós mineiros adoramos bordar. com essa pegada, né? Justamente Eles de falaram trazer, sobre isso? claro, de trazer à tona essa qualidade da Zuzu em conversa, em diálogo com a habilidade, com o talento deles, né? E na sequência da Gisele. E esse assunto veio à tona em todas as conversas, porque é a grande questão, né? Sem em nenhum momento minimizar outras questões da ditadura militar, mas a nossa ditadura, né, contemporânea é o mercado, nessa questão em contraposição à criação, em contraposição à singularidade e às práticas de cada um dos criadores. No entanto, ambos, né, eu acho que vale lembrar, ambos mencionaram muito esse apreço pelo manual que vai acontecendo de novo, né? Acho que existe por aí um gosto, um desejo, uma vontade de novo pela delicadeza, pelo que é feito à mão, pelo que leva tempo para ser feito, pelo que não tem. O tempo não é dinheiro, né? Isso em todos os setores, né? né? Ser, né? Desde na alimentação, a roupa, a vida, a qualidade de vida ligada a outros valores de novo. Isso é algo que os anos 2000 vão apresentando para a gente. A gente tem estudantes, designers, a gente trabalha com escola, a gente sabe o quanto é triste, às vezes, ver turmas sonhando, praticando, querendo experienciar, experimentar, e a gente ali com essas questões em torno, né? Então, eu só queria lembrar desse outro lado para quem está ali desenhando, para quem vem frequentar as oficinas da exposição, ter algum horizonte. Que legal. Eu posso fazer uma Só um minuto, reza desculpa, pra Zuzu? esqueci da nossa desculpa, mas vamos lá. E a gente... Fala aí, Elke, fala aí. Uma reza para Zuzu, e onde ela estiver, a gente pede a benção. Uma excelência que é para ela, uma excelência que é para ela. Mãe de Deus, Mãe de Deus, ai, Mãe de Deus, rogai a Deus por ela. Mãe de Deus, Mãe de Deus, ai, Mãe de Deus, rogai a Deus por ela. Uma excelência que é para ela, uma excelência que é para ela, duas excelências
Mãe de Deus, ai, Mãe de Deus, rogai a Deus por ela. Mãe de Deus, ai, Mãe de Deus, rogai a Deus por ela. Depois prossegue 2 excelências, 3 excelências. 2 excelências, que é por ela. 2 excelências, que é por ela. Rogai por ela, rogai por ela, onde ela está, que ela aprecie esse encontro das filhas dela. Mãe de Deus, Mãe de Deus, ai, Mãe de Deus, rogai a Deus por ela. E ela olhava por nós também, né? Que a gente, coitadinho aqui, mas daqui a pouco eu te encontro, minha filha. Não falta muito, não. Falta muito, não. Bom, diga. Bom, primeiro eu quero dizer para a Elke que depois que eu soube dessa história, eu fiquei ainda muito mais fã dela. Eu ouvi falar dessa história que ela foi presa, que ela rasgou o cartaz. Eu acho que foi um ato de coragem, né, que foi muito importante. Eu acho que deveriam ter havido mais atos de coragem de resistência contra a ditadura militar. Muito mais. Eu tenho 2 perguntas para o Edgar. Uma, né, como o Stuart entrou na luta armada, né, se você puder resumir um pouco para a gente isso. E a segunda é se a resistência da Zuzu, de alguma forma, conseguiu criar alguma consciência antiditadura no meio da classe média alta, pelo menos do Rio de Janeiro daquela época. Olha, o Stuart era muito discreto. Esses movimentos aconteceram de uma maneira muito sigilosa, né? Eu, conversando com a Lúcia Murat, que é mais jovem que o Stuart e que fazia parte do MR8, eles se reuniam lá em casa, no início, muito pouco, até porque mamãe tratava-os com muita distância, porque percebia que aquilo não ia dar em boa coisa. E, como toda mãe, não queria que o filho entrasse na luta armada, muito menos em qualquer movimento político naquela época, porque via que o filho podia morrer. Então, nós percebíamos que alguma coisa estava acontecendo, mas ele nunca nos envolveu e nunca nos deixou saber. Um dia, nosso irmão sumiu. Um dia, ele saiu de casa. Ele se casou com a Sônia. Encontraram uma conta de luz numa daquelas passeatas. Encontraram uma conta de luz, prenderam a Sônia, encontraram a conta de luz na bolsa dela com o endereço deles na Tijuca. E aí que ele teve que entrar na clandestinidade, porque ela estava numa manifestação. Mas eles já estavam numa militância. Então, a gente nunca soube direito, com precisão, quando, e como e com quem, porque eles sempre foram muito discretos. A gente sabia que eles estavam envolvidos numa ação política contra aquele golpe militar, numa ação não política, estudantil, uma ação de estudantes. Não havia qualquer tipo, eu não sei que tipo de influência, mas eles eram todos jovens da classe média. Eles eram todos jovens da classe média do Rio de Janeiro. Tanto da classe média, quanto da classe média alta. Eles eram todos universitários. Depois, o Stuart foi guardado, foi escondido em casa de pessoas do mundo artístico. Eu, posteriormente, soube que o Stuart esteve na casa do cineasta Gustavo Dal.
Ele esteve na casa da filha do banqueiro Clemente Mariani, Maria Clara Mariani, que casou-se com o filho do Carlos Lacerda. Olha como a vida é engraçada. Ele esteve escondido em casa de sindicalistas de um sindicalista de movimento gráfico, um sindicalista gráfico numa comunidade, até numa favela. Ele esteve na zona rural. Ele foi guardado também por um engenheiro, um casal jovem de engenheiros da classe média também. Ele esteve escondido dentro de um barco na garagem do remo da Lagoa Rodrigo de Freitas, porque ele foi remador do Flamengo, campeão, deu 2 campeonatos ao Flamengo, porque ele era voga do Flamengo. E eles eram todos jovens da classe média. Nos anos 60, em 65, no 4º centenário, ele deu esses títulos ao Flamengo. E esses jovens eram todos jovens cujas famílias eram da direita, devem ter todas marchado pela família, propriedade, mas eles apoiaram o Stuart. E o Buck, que era o treinador do Flamengo, quando eu fui matricular o meu filho no remo, ele falou, não, o sobrinho do Stuart Angel aqui não paga, quando soube que era o sobrinho do Stuart, porque o Stuart era o voga do barco. E ele era um líder. E ele era um líder manso. Ele era adorado pelos seus companheiros. Quando o barco ia mal, ele atribuía a si toda a culpa. Quando o barco ia bem, ele dizia que era devido ao mérito dos seus companheiros. Então, ele era adorado. E ele, então, foi guardado pelos companheiros. Eles deram guarita ao Stuart. E levavam quem tinha para ele se alimentar dentro do barco, na garagem. E um dia o Stuart falou, não, eu vou embora porque vocês vão ser presos, vão ser torturados, vão ser mortos, e vocês não têm nada a ver com a minha luta. E foi embora. E hoje há um monumento na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, na garagem do Flamengo, feito por uma ação de todos os remadores do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, contemporâneos dele, inclusive remadores do Vasco, do Botafogo, que remavam com ele. E no dia da inauguração desse monumento foi muito bonito, porque eles estavam todos com as roupas de honra de remadores, com aquelas camisetas, com os remos, e eu atravessei aqueles remadores perfilados, muito bonito. E eles, senhores já velhos, já sem o físico de remador, falavam, choravam, falando do velho remador. Foi muito emocionante. Então, pessoas de diferentes níveis sociais deram proteção ao Stuart Angel no seu tempo de foragido. O próprio Buck, uma vez, o viu vestido de militar como sentinela do Ministério do Exército. Imagina, no seu tempo de foragido. E piscou para o Buck. E o Buck viu que aquele sentinela do Ministério do Exército, piscando para ele, era o Stuart. Disfarçado de sentinela do Ministério do Exército. A cada história, né? Então, mas essas pessoas mantiveram sua amizade pelo Stuart e deram proteção a Stuart. Alguns simpatizantes, alguns de esquerda, alguns de direita, mas todos deram. Mas todos de coração, né? Todos de coração. O importante muito é bonito. isso, a ideologia tem que estar no coração. Não tem que ser de bandeira, não. Vem cá, e qual era o signo do Stuart? Capricórnio. O Capricórnio é uma coisa muito séria, né? Porque o Capricórnio, quando ele pega uma causa, ele vai até o fim. Responsabilidade pelo homem. Aliás, qual o país que é regido por Capricórnio? É o grande sobrevivente, a China. O Capricórnio é aquela coisa que ele dá a palavra e cumpre. O quê?
Você sabe Morre que esse com- título que ele deu ao Flamengo, em 65, ele saiu, ele chegou à garagem do Flamengo no balão de oxigênio, porque ele tinha um problema de hérnia de disco, sentia muitas dores nas costas. Mas ele foi até o fim. E ele foi operado da hérnia de disco na casa da Maria Clara Mariani, eu acho. Já foragido. Já foragido. Na casa dela. A Ele sua tinha uma mãe- casa muito bonita na Lagoa, desse banqueiro de extrema-direita, Clemente Mariani. Sabe, uma casa cor-de-rosa, grande, na Lagoa. Isso também está narrado aqui. Está narrado, essa né? questão, essa situação, né, da cirurgia de um médico que o atendeu e Esse que depois médico foi punido, Foi inclusive. punido e é. morreu Foi recentemente. punido, inclusive. É. Podemos passar para? Pode. Boa tarde, meu nome é Bruna, eu sou estudante de moda e eu estou fazendo uma iniciação científica e o tema da minha iniciação científica é a Zuzu e suas coleções protesto. Eu quero agradecer pela presença de vocês aqui hoje e eu tenho uma pergunta para você, Hilde, se me permite chamar assim, né, tão intimamente. Como ela era assim, você disse que com 18 anos ela te mandou para a Nau e tudo mais, lá nos Estados Unidos, para você... do movimento feminista, mas eu queria saber assim como ela era mais exemplos assim dela nessa parte mais política, nessa parte mais antes mesmo do que aconteceu com o Stuart, dela como mãe mostrando para vocês a formação de vocês, assim, se é possível. Olha, a mamãe trabalhava para pagar os nossos cursos. Ela achava que o grande investimento que ela fazia era na nossa formação. Nós não fomos, as mulheres, eu e minha irmã, educadas para casar. Ela nunca nos encaminhou para sermos mulheres teudas e manteúdas. Ela nos encaminhou para sermos mulheres que pudéssemos arcar com as nossas vidas pessoais. Então, nós estudávamos muito. E nós éramos vocacionadas para as artes. Então, desde cedo, nós estudamos tudo que você pudesse imaginar relativo à arte. Balé, teatro, voz, o que você possa imaginar, e idiomas, inglês, francês, piano, tudo que você possa imaginar de arte, a gente teve a formação possível e no melhor nível. Fomos o primeiro curso de interpretação da Maria Clara Machado, no tablado, no Rio de Janeiro. Nós fomos para o tablado desde os 7, 8 anos de idade. Ela investiu muito na gente, nessa parte artística. E era uma mãe muito presente. Ela nos ia buscar, nos ia levar, senão ela tinha uma secretária que nos ia levar, nos ia buscar. Nós éramos muito empenhadas para ela, isso era um grande esforço pessoal, não era barato, mas ela fazia esse esforço. Nós tínhamos os melhores colégios, o melhor clube, fazíamos esporte, o que na época não era tão usual, essa preocupação dos pais que os filhos fizessem um esporte. Não era mesmo. Não era. Não. Nós praticávamos natação, tinha essa preocupação. E isso foi sempre muito... Ela tinha essa preocupação. Aula de literatura francesa, aula de literatura inglesa. A gente era ocupado o tempo todo. Eram os filhos ocupados o tempo todo. E eu era uma filha muito grudada com ela, porque eu gostava de moda, então eu trabalhava com ela muito. Eu ficava no ateliê, eu chaleirava, ficava em volta, servia cafezinho, embrulhava vestido, adorava, participava da criação. Nós éramos muito ligadas às costureiras, nossa vida era muito misturada com o ateliê de costura. Era muito agradável aquela convivência. Crescemos vendo a mamãe trabalhar. Era um exemplo muito bom na formação dos filhos. E ela também, o fato dela costurar tem muito a ver com estar perto dos filhos. Aliás, as mães costureiras são mães que trabalham em casa para poder formar os filhos, para poder estar
próximas dos filhos. Isso, por isso, eu acredito, que no Brasil a moda é a atividade que mais emprega a mulher, porque as mulheres costureiras da geração da minha mãe, elas optaram por uma atividade que permitisse a elas criar os filhos. Temos mais uma... Boa tarde. A minha questão é para Hilde. É o seguinte, a exposição, ela está... A leitura que eu fiz da exposição é que ela está dividida em duas partes, três, né? Um é o material audiovisual, que está muito bem feito, né? Que é uma riqueza, que está, inclusive, acessível para todo mundo que mora fora de São Paulo e queira participar da exposição de algum modo. E a segunda coisa é como que você conseguiu, na sua curadoria, pegar os dois talentos dela, que é o de corte e costura, né, como se falava antigamente, e o da escrita. Eu acho que a escrita foi a maior arma dela, que foi no mesmo sentido que você fala do corte, da moda, da costura, eu acho que a presença da escrita na exposição é muito forte. E, inclusive, a primeira vez que eu vim visitar a exposição, eu fiquei muito contente, porque eu achei que eu vim achando que ia encontrar gente da moda e tal, e estava cheio de criança lendo aquelas cartas. Era uma escola pública, não sei, alguma escola. E eu queria que você falasse um pouco desse lado, dessa veia, porque ela escreve muito bem, né? E ela não tinha e-mail naquela época, ela transitava muito bem pelos bilhetes, cartas, dossiês e tal. E a terceira coisa que eu queria te perguntar é como é que você vê essa coisa da Zuzu não ter saído como vítima. Ela se responsabilizou por tudo que ela fez. Olha, primeiro vamos colocar a curadoria da exposição não é minha. A curadoria é minha com o Itaú Cultural e com o Valdir Lopes Júnior. Nós somos uma equipe. Então, vamos colocar assim, não vai, porque eu quero ser muito justa. Tudo foi feito em equipe. E isso é importante, porque senão não seria tão bom. Eu acho que a exposição é muito boa. Se eu fizesse sozinha, não era tão bom. Não é isso? Claro, temos que ser justos. Claro. A mamãe escrevia muito bem. E ela teve a sorte de ter uma tia que organizou isso muito bem, que é a minha tia Virgínia Vale, que fez esse livro, em que foram encontrados esses textos. Além disso, eu abri para o pesquisador do Itaú todo o material que eu tinha, pesquisador de texto, o Marcos, um pesquisador muito cuidadoso. E ele passou, eu acho que 3 meses na nossa sala de jantar, não é, Francis? Meu marido está aqui. Um dia ele chegou lá em casa e falou: tem um homem aqui na sala, Francis? Hilde. Hilde, tem um homem aqui na sala. Eu falei: é o Marcos, é o pesquisador do Itaú. Mas tinha um homem na minha sala, ficou 3 meses. Eu dei a ele tudo que tinha de textos da minha mãe, textos que eu nunca tinha tido até a coragem de mexer, porque tudo mexe muito comigo. E esse homem ficou lá 3 meses, mexendo em caixas e caixas e caixas, fazendo uma seleção muito bem feita. E além do livro, eu, Zuzu Ângelo, procuro meu filho. Aliás, eu pensei, o que você acha, Cristiane? Porque, como a editora não colocava os livros para vender nas livrarias, eu comprei toda a edição. E sempre que me pedem as escolas, eu envio. Porque é a maneira de manter isso vivo. Claro. De, no último dia, nós sortearmos uns livros. Que maravilha. O que você acha? Acho maravilhoso, acho uma leitura imperdível. Eu, na verdade, encontrei em sebo, porque ele está esgotado. E eu acho que vale a pena procurar uma imersão. Vamos conversar com o pessoal. Vamos sim. Né?
Então, é muito importante a parte, porque minha mãe escrevia muito bem. A família é toda de escritores. A minha tia Virgínia era uma grande escritora, a mamãe era uma grande escritora. Ela é prima irmã do Lúcio Cardoso, que foi um dos maiores romancistas brasileiros daquela geração dos anos 50. Prima irmã de Maria Helena Cardoso, que escreveu Por Onde Andou Meu Coração, um clássico brasileiro. Então, é uma família de grandes escritores. E ela escrevia muito bem. Acho, sim, que a parte de textos é uma parte muito importante. Eu vou abrir uma coisa com você. A parte dos textos foi uma proposta da Valéria, do Núcleo de Educação do Itaú. E foi uma proposta muito bem-vinda. Eu acho muito importante essa parte de dramatização do Núcleo de Formação do Itaú. Essa parte de dramática das atrizes lendo o texto de minha mãe. Eu acho isso muito bonito. Foi uma proposta da Valéria Tolói. Achei isso muito importante. Deu uma dimensão enorme, porque, além de vista, a história é contada pela voz da minha mãe. Acho, sim, que não é apenas a moda, é também a palavra dela. E a palavra é uma cicatriz que fica. Concordo com você. A sua outra pergunta foi, você fez várias. É o que a Elke falou, ela não é uma vítima, ela é um personagem trágico. Ela é trágica, não era dramática. Ela é além, ela não se vitimiza, porque ela estava cumprindo uma missão. E que quem cumpre uma missão é uma pessoa feliz. Não é coitadinha. É uma pessoa feliz. Feliz o daquele que cumpre a sua missão. O meu irmão foi um mártir, mas não foi uma vítima, porque ele cumpriu uma missão heróica. A minha mãe cumpriu uma missão de maternidade heróica. Ela cumpriu uma missão, ambos pelo seu país. Eles são importantes. Não são vítimas. Vítimas somos todos nós brasileiros. Que permitimos que essa merda acontecesse. É isto aí, ó, que maravilha. Eu vou me permitir, não sei se tem mais alguma questão, tem mais uma aqui, mas eu vou aproveitar esse momento que você fala da curadoria e entendo, né, esse trabalho em equipe, esse trabalho que você nomeia aí como grande parte sendo de responsabilidade do Itaú. Mas eu acho que vale a gente lembrar o papel da Ilde, como ela mesma se autodenomina, né, uma catadora dessas memórias. Você narra em alguns momentos ali como as coisas foram te chegando ao longo desse tempo, né, e como, com toda a sua dor, não só pelo seu irmão, mas também pela própria história, né, da sua mãe, ainda assim você se manteve altiva e sabendo da importância de coletar isso. Né? Então, isso também não é um modo de transformação, né? É um jeito, é um caminho de botar isso na roda, de compartilhar, e eu acho isso muito importante de ser lembrado aqui. Queria aproveitar para te agradecer. Cristiane, eu te agradeço o seu agradecimento, eu lhe agradeço o agradecimento. Eu sei, sem ser modesta, eu sei a importância do que a gente faz. Eu, desses 21 anos do Instituto Zuzu Ângel, e antes disso, eu coloquei como uma meta manter a minha mãe viva. Coloquei mesmo. Há pessoas que acham que eu sou mãe da minha mãe. Há pessoas que me chamam de Zuzu. Muita gente me chama de Zuzu.
Há pessoas que acham que eu sou irmã da minha mãe. Eu trabalhei mais de 30 anos no Globo. Outro dia saiu no Globo que eu sou tia do Stuart. Então, você veja que isso, para mim, é uma realização. Porque eu trabalhei para isso. Eu guardei tudo que ninguém teve coragem de guardar. Com a minha atitude, como se diz, de quem não oferecia perigo. Sem oferecer perigo. Eu guardei barris de dinamite em casa durante décadas. E aí eles estão aqui para não permitir que isso se repita. Eu choro porque eu sou uma manteiga derretida. E eu sempre chorei. Nas aulas de arte dramática, eu chorava tanto que o Fauzi Arap tinha que me dar ordem. E não tinha nada de desaparecido político, não. Eu tinha 14, 15 anos, mas eu chorava. Eu sou chorona. Hoje, o Degarde está... E o Degarde Jones, era meu nome artístico. E o Degarde Jones hoje está proibida de chorar, hein? Se chorar, não fica na aula. Porque eu chorava tudo. Até comédia, era não, lance, era chorar. Enquanto umas tinham que botar as colírias, eu não precisava. Então, é uma vocação. Mas eu também dou gargalhada. Mas é isso. Eu guardei sempre, e eles estão aqui. Documentos até que militantes políticos cascudos não guardaram, eu guardei. A carta da mamãe dizendo que seria assassinada, eu guardei. E sei que essa carta foi copiada, mimeografada, jogaram a máquina por uma ribanceira. Homens importantes, consagrados, com medo que, pelos tipos da máquina, percebessem onde foi digitada o mimeógrafo. Entendeu? E, por mim, nem passava pela cabeça o risco, porque eu tinha a missão. Eu não estava preocupada, entendeu? Era quase uma inconsequência. Eu estava fazendo o certo. E eu guardei. Guardei porque eu tinha que guardar. A coleção política da mamãe, a minha irmã levou para a França. Levou porque tinha que levar. Mas tudo pelas circunstâncias. E hoje nós temos esse material aqui para contar a história. E eu recomendo a vocês assistirem ao filme Getúlio, porque o Getúlio propõe uma reflexão. O preço da liberdade democrática é a eterna vigilância. E nós temos que estar sempre vigilantes, porque tudo pode se repetir. Pode, é. E quando a ditadura está instalada, é mais fácil você descobrir onde está o inimigo. Agora, quando existe a democracia, você já não sabe direito, né? Então, por isso que tem certas pessoas que eu tenho a impressão que elas acham mais confortável uma ditadura, porque não é orar e vigiar. Você já sabe, o capeta é aquele coisa. Agora, numa democracia... Você não sabe. Você não sabe, não. Claro que a democracia é essencial, pelo menos para mim é. Mas você não sabe, não. Você não sabe onde está o inimigo, não. Pode estar na tua casa, né? Podemos seguir aqui com a...
Boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigues. Quero dizer que estou muito agradecido de estar aqui presente, na presença aqui das duas ícones, né? Há uma pergunta para Hilde. E outra para Elke. Sim. Hilde, nós sabemos que o golpe de 64 aconteceu principalmente por conta de uma guerra fria, né, protagonizada por União Soviética e Estados Unidos. O Stuart entrou na luta armada e aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. Zuzu Angel, em um determinado momento, procurou, através de carta, endereçada ao secretário de Estado, Henry Kissinger. Nós sabemos que os Estados Unidos estavam por trás de tudo isso, não só no Brasil, como em toda a América Latina. Kissinger. O próprio. Isso é efeito dominó em toda a América Latina, né? E eu gostaria de saber, eu não tenho até hoje, né, resposta. Ela conseguiu resposta do secretário de Estado. E qual foi a resposta? Não, ela não conseguiu resposta do secretário de Estado. Mas a Zuzu Angel era uma estrategista. E a sociedade americana ela é uma sociedade, sobretudo na época, de valores democráticos mais definidos até do que é hoje. E você tinha os cidadãos tinham os seus senadores democratas e os seus senadores de direita republicanos. E a mamãe, pela família do meu pai, tinha os parentes que votavam nos senadores democratas. E ela foi apoiada pelo senador Frank Church, que era um senador que combatia as ditaduras latino-americanas. E esse senador foi um senador muito importante no apoio à causa da mamãe. E o senador Edward Kennedy também se mostrou simpático. Mas o senador que realmente apoiou a mamãe foi o Frank Church. Além disso, havia um ministro da Suprema Corte americana, Sidney Foster, que era casado com uma tia do meu pai, que se manifestou também por cartas ao governo brasileiro. E o governo brasileiro respondeu a essas cartas de todos esses senadores. E ele teve que responder. E ele respondeu com cartas contraditórias. Foram estas cartas, à época do Médici, que levaram à queda do gabinete da aeronáutica e do próprio ministro da aeronáutica e do comando do Galeão. Então, houve efeito nessa missão da mamãe junto ao Senado americano. Essa missão da mamãe junto aos Estados Unidos foi uma missão efetiva e conclusiva. O fato dela apresentar esse documento ao secretário de Estado Henry Kissinger, a mamãe, não era uma boba. Ela estava querendo impressionar a faixa dos cidadãos americanos que acreditavam na democracia americana. E conseguiu. E conseguiu o intento dela. E conseguiu incomodar. Tanto que, pouco tempo depois dela apresentar esse dossiê ao Kissinger, eles assassinaram ela. E eles assassinarem ela também foi muito desagradável para eles. E está sendo até hoje. Ela conseguiu alcançar o seu intento. Aliás, tomara essa exposição rode o mundo, né? Tomara. Isso. E para Elke, eu quero dizer que eu vivi a minha juventude debaixo dessa ditadura, embora
muito fértil, aliás, né? Fértil. Os jovens estavam com seus pensamentos muito aflorados nessa época, muito diferente do que é hoje, né? Que, infelizmente, um pouco alienados, né? De tudo o que está acontecendo. Eu quero ser bonzinho apenas. Então, nós sabíamos que no movimento estudantil, por onde nós andávamos, aqui nos barzinhos da Vila Buarque, né, você desconfiava da própria sombra. Você não sabe... Nossa, eu... Ah, sim. E no seu métier, na sua área, na classe artística, nós soubemos de Dom Ravel, Wilson Simonal, uma deduragem danada, né, no seio artístico, né, que se é para prevalecer onde o artista deve estar, onde o seu povo está, né? Então, a gente sabia que tinha muito dedo duro no meio artístico. Crocodilagem. Você ficou sabendo disso? Você também tinha receio? Conhece casos próximos assim de pessoas que... Não tinha receio, não. E depois, o caso é o seguinte, eu sempre deixei claro uma coisa. Meu pai era um livre pensador. E ele fez tudo que fez por ideologia, mas ideologia de coração. E eu percebi desde pequena, ele nunca falou isso, mas eu percebi que a ideologia tem que estar no coração. De coração, eu tenho que saber que eu não posso puxar teu tapete. De coração, eu tenho que saber que eu não posso te explorar. De coração, eu tenho que saber que eu tenho que ser leal. De coração. E eu percebi, desde pequena, ele não falava isso, mas eu percebi que quando essa ideologia sai do coração, vem para a mente, vira bandeira, já fudeu tudo. Eu sou filha do comunismo e do nazismo. Minha mãe sob a égide de Hitler e meu pai sob a égide de Stalin. Duas bostas. Aí, então, eu percebi o seguinte... comunismo, nazismo, PT, puta que pariu, PDS, qualquer um. Se saiu do coração, virou bandeira, nunca resolveu. Então, na realidade, eu não era uma ativista política. Tudo o que eu fazia era só paixão. Paixão. Queria ajudar, entende? Várias pessoas, em faculdade também, quando eu fiz filosofia aqui na Marquês de Olinda, agora as pessoas falam, pô, é o que você me salvou, não sei o quê. Eu falei, salvei não, eu fui salva também, quer dizer, eu acho que a gente está aqui para isso. Mas não é porque alguém é de esquerda ou de direita ou de centro, sabe? Né? Então, nesse sentido, eu não tive esse problema. E depois eu era filha do meu pai, que era libriano, igual você. E o meu pai, ele passava uma segurança muito grande, sabe? Ele me ensinou desde pequena a encarar o medo, sabe? A não virar de costas para ele. A avançar. Porque se a onda vem, é o medo. Você pode furá-la. Se você der as costas para ela, ela te engole. Ela te engole. Né? Ou é o que você não acha que, no caso, por exemplo, do Simonal, Dom Ravel, eles eram pessoas menos informadas, menos formadas, menos preparadas para o momento. Você não acha? Olha, eu não tenho condição de achar nada, porque eu não sei... Eu acho que, às vezes, as pessoas, o mundo... muita gente são vistos com muita severidade, enquanto outros, que talvez tenham sido agidos de uma forma pior... também tem isso. São menos patrulhados. Eles eram... O Simonal fazia um sucesso estrondoso, né?
Eu não faziam sei, eu sucesso. acho que é difícil você julgar ali. Não, eu não naquele julgo, mas... Não, não é você. Mas digo, eu não entendi, sabe? Sinceramente, eu não entendi. A gente não sabe exatamente o que se passou. O que é real, o que é fantasia. É difícil a gente julgar em cima de boatos, não é? Julgar as pessoas em cima de boatos, numa época em que havia tanta fofoca, tanta dedura. Ainda, muita gente já viu meu pau. Ah, é? Juro. Você mostrou para alguém, El? Pois é. Não, teve Você gente andou que já viu meu mostrando pau. igual o Grande Otelo? Enorme. De volta ao começo. Chegaram para o meu ex-marido e disseram que saiu, que saíram comigo e ele não sabia que o Alex tinha sido meu ex-marido. E falou assim, pois é, fui um motel. Aí a El, que maravilha, tirou a roupa e ela é travesti. Aí o Alex falou assim, gozado, né? Eu fui casado com ela 7 anos e meio, não percebi. Mas isso acontece, né? A gente não sabe. E o próprio Dostoiévski dizia uma coisa, eu adoro Dostoiévski. Ele dizia uma coisa, não, é muito fácil julgar uma maldade, o difícil é entendê-la. E, às vezes, eu percebi realmente que, entendendo a maldade, porque maus todos nós somos, né? Todos nós somos. Todos nós. Então, agora, tem um momento em que essa maldade é provocada. Mas esses a gente não sabe, existem fatos, foram relatados fatos reais? A gente foi relatado? A desconfiança era tanta, né, no período, tanta desconfiança e pouca informação. Informação inexistente, praticamente. Nós não tínhamos informação de nada. Pode ser também uma infâmia, porque ele então, fazia sucesso. Você só sabia que a ditadura regimentava pessoas de tudo quanto é lado. Né? E, às vezes, o seu próprio amigo estava trabalhando dos dois lados. Né? Nós sabemos disso. Então, sobraram informações de que, no meio artístico, né, pessoas como Dom Ravel, né, como Simonal e outros aí, né, falaram que o Roberto Carlos não entrou no circuito, não foi defender o seu povo em nenhum momento, né? Mas ele... Cada um tem sua né? Tadinho, né? Mas... Bota o canhão na sua frente. Não tem jeito. Então, fazer feito com o chinês que falou com o canhão. Para aí. Ele é um rei que não cuida dos súditos, né? Porque, para mim, rei cuida dos seus súditos. Não rouba a música dos súditos, né? Isso aí. Eu penso assim. Olha, eu gostaria de falar um pouquinho. Meu nome é Virgínia Hildegard. Eu gostaria de fazer uma proposta a você. Você falou em doar alguns livros, né? Que você... Não, eu sempre dou. Então, eu adquiri esses livros justamente para as universidades terem fonte de consulta. Pois não. Tá. Só que eu penso de uma forma um pouco não, bem diferente. Eu acho que atualmente nós vivemos um momento político aqui nesse país onde tem bolsa tudo, né? Tem bolsa revista, tem bolsa preguiça, tem toda, não sei o que lá, tem bolsa para tudo. Então eu não sou muito favorável a doações. Eu acho que esse livro tem uma importância tão grande que ele vale a pena ser reeditado, né? E tem uma segunda proposta para fazer a você, né? Eu não sei se eu sei que você vai voltar aqui no dia na semana que vem, dia 9. Eu vou estar aqui, tá? Para vê-la, para ouvi-la e ouvi-la. Se você ficar em São Paulo, vai ser ótimo, porque no Reserva Cultural está passando um filme a respeito da vida da Flor Bela Espanca, né? E como é que ela conseguiu sobreviver escrevendo
sobreviver a toda a dor que ela sentiu na vida. Então, você está escrevendo alguma coisa a respeito assim da gratidão, porque tudo que você me falou, né, a mim me soou como você sendo uma filha muito grata à mãe que você teve, né? Por exemplo, eu acredito que você não teve tempo de ficar assistindo novela, de ficar lendo revista idiota, de ficar adorando o Fantástico, o Faustão, sabe essas coisas que nós temos aqui no país para deixar as pessoas mais cultas, entre aspas. Você está pensando em escrever um livro? Faz parte do nosso projeto com o Itaú, esse livro. Ah, que então, boa mas notícia. Então são duas coisas, né? Porque, veja bem, por que não propor ao Itaú, né? Ou talvez a outras empresas, né? Vamos aproveitar que é ano eleitoral, né? E todo mundo vai querer tirar o seu, né? Para relançar esse livro, tá? E você terminar o seu. Vamos. É uma proposta, é uma coisa para você pensar. Vou levar a eles essa sua proposta. Eu acho, né? E recomendo que você, se você ficar aqui em São Paulo, amanhã não, porque a cidade, a Paulista, está se preparando para a parada gay, né? Então, amanhã vai ser impossível. A gente podia aproveitar para desfilar, né? Exatamente. Eu sou madrinha dos gays, então, meu amor. Aliás, o meu nome é Elke, significa alce, aquele viado enorme. Então, meu pai já sabia que eu ia ser o viadão. Já. Olha, bom, na primeira parada gay no Rio, os carros gays pararam na frente da nossa casa, fizeram uma linda homenagem a mim, porque eu ganhei o troféu dos direitos humanos do movimento gay no primeiro ano, lá naquele Cinema Odeon. E fizeram uma homenagem muito bonita. E eu fui de rosa choque para a janela, fiquei. Bom. Foi tão bonito. Agora a gente podia aproveitar e amanhã esticava o fim de semana. Então, a gente tá. Então, a gente conseguiu aqui, inclusive, né, com a sua questão, que a Hilde desse essa boa notícia, né, que vem uma publicação por aí, para além desse livro, que é uma memória que eu realmente recomendo e que intensifica todas as experiências que a gente vive aqui na exposição. Nosso tempo hoje chegou ao limite, né? E eu fico muito feliz e agradeço muito a participação de vocês. Queria saber se Hilde e Elke querem dizer alguma coisa para finalizar. E eu, desde já, agradeço de novo, né, a presença, a participação, e especialmente esse momento que pude dividir com vocês. Foi muita emoção. E a gente adorou você. Obrigada. Não foi demais? Palmas para ela. Palmas para ela, a grande mediadora. Querem se despedir? Vocês querem se despedir? Querem se... Eu não vou me despedir, que eu pretendo ficar com vocês para dia sempre. 9. Convidá-los para o dia 9, que eu vou fazer uma palestra sobre a primeira palestra sobre a moda da Zuzu Angel, mostrando os arquivos da Zuzu Angel que nunca foram revelados. Que ótimo. Então, às 5 da tarde. Às 5 também? Então, na sexta-feira, dia 9, 5 horas, uma conversa imperdível aqui nesse mesmo espaço com a Hilde. Os arquivos de moda. Gente, obrigada por terem vindo, obrigada, sabe? E obrigada por terem ouvido a respeito de Zuzu Angel, sabe? Que reverbere, vamos, né? Vamos ver Mulher Melancia também. Agora, Zuzu Angel tem prioridade, né? Vamos ver, vamos fazer boca na garrafa, tudo. Mas, gente, Zuzu Angel... Porque eu aprendi quando era pequena... Agora é beijinho no ombro, você está atrasado, ó. Qual? Beijinho no ombro? Jura?
Tá bom, então Mas é deixa... só alegria. É bem-humorada, é só alegria. É só Fica alegria. É alegria. Gente, então, muito bom. E mais uma vez, onde Zuzu estiver, né, a gente pede a benção. Né? Tamo junto. Benção, Zuzu! Benção, benção.